Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Chicago, final de tarde. O céu está cinzento, com nuvens carregadas anunciando chuva iminente. Nas ruas movimentadas do bairro de Bronzeville, os moradores seguem suas rotinas, alheios ao fato de que a vida de uma jovem está prestes a mudar para sempre. Tiana Morgan, de 24 anos, uma mulher negra com um porte elegante e discreto, está sentada em um banco de parque. Seus olhos estão fixos em um caderno onde anota seus pensamentos e planos para o futuro. Tiana nunca teve problemas com a lei. Sua calma e educação a destacam na vizinhança. Mal sabe ela que este dia mudará para sempre sua vida, e a de muitos outros. A poucos metros de distância, o sargento Daniel Harper, um policial experiente, mas notoriamente racista, patrulha com seu cão policial Rex, um imponente pastor alemão treinado para atacar sob comando. Harper percebe Tiana e, influenciado por seus preconceitos, presume que ela representa uma ameaça em potencial. Suas mãos apertam a coleira do cão enquanto um sorriso frio se espalha por seu rosto. Sem aviso prévio, Harper dá a ordem a Rex. Num instante, o cão ataca Tiana. Gritos cortam o ar, transeuntes tentam intervir, mas Rex é rápido e implacável. Tiana se debate, aterrorizada, pedindo socorro. A cena é caótica e silenciosa ao mesmo tempo, cada segundo parecendo durar uma eternidade. Quando Rex finalmente recuou, Tiana jazia no chão, gravemente ferida. Harper deu um passo para trás, fingindo indignação, enquanto alguns vizinhos filmavam o incidente com seus celulares. O ar estava carregado de medo e um sentimento de injustiça. Sirenes começaram a soar à distância, mas já era tarde demais. Tiana não resistiu aos ferimentos e a ambulância não chegou. O que ninguém sabe ainda, nem mesmo Harper, é que Tiana não é uma cidadã comum. Seu pai, Marcus Morgan, é um influente agente do FBI, liderando importantes investigações sobre corrupção e abuso policial. A morte de sua filha não será apenas uma tragédia pessoal. Ela desencadeará uma onda de choque que exporá a brutalidade, o racismo e os segredos enterrados dentro do Departamento de Polícia de Chicago. As redes sociais entrarão em erupção, manifestantes tomarão as ruas e aqueles que pensavam que a morte de Tiana passaria despercebida perceberão tarde demais que a justiça pode ser mais dura que o ódio. Na manhã seguinte, a cidade de Chicago estava em polvorosa. As redes sociais foram inundadas com vídeos gravados por transeuntes. Rex, o cachorro, foi visto avançando em direção a Tiana Morgan. Cena capturada em imagens arrepiantes. As hashtags #JusticeForTiana e #PoliciBrutality viralizaram em poucas horas. Os jornais locais estão publicando manchetes em letras maiúsculas. Jovem negra morta por cão policial, investigação aberta. Os moradores do bairro estão em choque. Muitos conheciam Tiana e seu jeito calmo e respeitoso. Ela era uma menina doce e gentil. Nunca fez mal a ninguém, sussurrou uma vizinha com os olhos marejados. Enquanto isso, o sargento Daniel Harper tenta minimizar o incidente. Em uma breve declaração à imprensa, ele afirma friamente: foi um acidente trágico. Rex agiu de acordo com o treinamento. Estamos cooperando plenamente com a investigação. Mas suas palavras são vazias para a comunidade. Muitos percebem um claro esforço para proteger o policial em vez da vítima. Nos bastidores, alguns policiais racistas se regozijam secretamente, acreditando que essa tragédia passará despercebida ou será rapidamente esquecida. No entanto, eles desconhecem um elemento crucial. O pai de Tiana, Marcus Morgan, é um influente agente do FBI, acostumado a investigar abusos e corrupção dentro das forças policiais. Na delegacia, Marcus recebe a ligação que mudará sua vida. A voz do outro lado da linha está trêmula. Senhor Morgan, é sua filha. Ela se machucou. Num instante, seu sangue gela. Cada detalhe de seu passado profissional, cada confronto com policiais corruptos, ganha um novo significado. Enquanto Chicago desperta e a raiva cresce nas ruas, Marcus já está preparando seu plano. A morte de Tiana não será um simples acidente esquecido. Ela se tornará o ponto de partida de uma investigação implacável, onde todas as verdades ocultas serão reveladas e todos os responsáveis serão responsabilizados. Os moradores do bairro começaram a se reunir espontaneamente em frente ao parque, acendendo velas, depositando flores e entoando o nome de Tiana. Uma onda de solidariedade e indignação varreu a cidade. A tragédia de Tiana Morgan havia se tornado um símbolo de um problema muito maior, e ninguém podia ignorá-lo. Enquanto a cidade ferve e a raiva aumenta, uma jovem e destemida jornalista, Emily Sanders, inicia sua investigação.
Curiosa sobre o passado de Tiana Morgan, ela mergulha em arquivos públicos e consulta discretamente seus contatos. Rapidamente ela se depara com uma informação crucial. O pai de Tiana é Marcus Morgan, um agente do FBI conhecido por suas investigações sobre corrupção e brutalidade policial em Chicago. Emily compreende imediatamente a importância dessa revelação. Se ela publicar essa informação, o incidente deixará de ser apenas uma tragédia local e se tornará um escândalo nacional. Portanto, ela decide confirmar suas fontes antes de qualquer divulgação. Enquanto isso, os colegas racistas de Harper, que pensavam estar seguros após o ataque de Tiana, começam a receber mensagens e telefonemas alarmantes. Alguns descobrem por meio de boatos que a vítima é filha de um agente federal. A dúvida e o medo tomam conta. Os sorrisos complacentes do dia anterior se transformam em ansiedade silenciosa. Emily finalmente publica seu artigo. A jovem morta por um cão policial em Chicago é filha de um agente do FBI, Marcus Morgan. A reação foi imediata e explosiva. As redes sociais entraram em erupção mais uma vez, mas desta vez o tom era diferente. A comunidade exigia não apenas justiça para Tiana, mas também que os responsáveis fossem responsabilizados severamente. Veículos de comunicação nacionais repercutiram a história e o Departamento de Polícia sentiu uma pressão sem precedentes. Marcus Morgan, informado por seus colegas do FBI, está furioso e determinado. Ele sai imediatamente de seu escritório, pronto para ir ao local. Ele sabe que o ataque de sua filha por um cão policial não pode ficar impune. Cada segundo conta para proteger a memória de Tiana e expor a verdade sobre as práticas de certos policiais. Entretanto, Harper e seus cúmplices percebem que seu acidente se tornou um escândalo federal. O medo está estampado em seus rostos. O que eles pensavam ser um incidente local inofensivo agora pode arruinar suas carreiras e sua liberdade. O bairro, já em luto, compreende que o nome de Tiana Morgan agora ecoará muito além das ruas de Bronzeville. A tragédia despertou uma força que ninguém previa. O pai de Tiana, um agente do FBI, está pronto para transformar a raiva em justiça. Naquela mesma noite, uma vigília espontânea foi organizada perto do parque onde Tiana Morgan havia sido atacada. Centenas de moradores consternados e revoltados se reuniram. Velas tremeluziam na escuridão e flores foram colocadas ao redor do banco onde Tiana havia se sentado no dia anterior. Os moradores entoavam o nome dela, lágrimas e raiva se misturando em uma única onda: justiça para Tiana, sem paz para Harper. Os ânimos estavam exaltados e alguns manifestantes entraram em confronto verbal com a polícia, que ainda estava presente. A atmosfera era tensa, cada grito ecoando um apelo por justiça. Em meio ao caos, Daniel Harper tenta manter uma aparência de controle, mas seu nervosismo é palpável. Ele sabe que a sombra de Marcus Morgan paira sobre ele e que o escândalo é muito maior do que ele imaginava. Seus colegas, antes confiantes e racistas, também começam a ficar ansiosos. Alguns trocam olhares preocupados, cientes de que a situação pode se voltar contra eles. Entretanto, Marcus Morgan chega ao local. Sua figura imponente, seu semblante severo e seus olhos cheios de determinação imediatamente impõem silêncio. Os manifestantes se voltam para ele, reconhecendo o agente federal de quem tinham ouvido falar. Marcus caminha em direção ao banco, tocando delicadamente as velas e as flores. Sua voz calma, porém firme, se eleva acima da multidão. Minha filha merece justiça. Os responsáveis por sua morte serão responsabilizados. Não aceitaremos nenhum acordo. Os moradores sentem uma mistura de alívio e medo pelo futuro. Com Marcus Morgan ao seu lado, a injustiça não ficará impune. A raiva que há muito fervilhava no bairro está se transformando em uma determinação coletiva. Naquela noite, Chicago nunca mais foi a mesma. A morte de Tiana Morgan tornou-se um símbolo da luta contra a brutalidade policial e o racismo. Policiais racistas e corruptos que pensavam poder agir impunemente começaram a entender que seus atos tinham consequências e que a cidade inteira estava observando. No dia seguinte, Marcus Morgan chegou oficialmente ao local do incidente com uma equipe de agentes do FBI. Sua presença imponente e calma metódica imediatamente chamaram a atenção de todos. Os policiais presentes, incluindo Daniel Harper, sentiram a pressão aumentar. Um agente federal não era o que esperavam encontrar após o ataque a Tiana. Marcus examina cada detalhe da cena, as manchas de sangue, a posição do banco, as imagens da câmera de vigilância e os depoimentos das testemunhas. Ele interroga as testemunhas com precisão e autoridade, deixando Harper e seus colegas desconfortáveis e incapazes de fornecer respostas confiáveis. Em seu escritório improvisado no local, Marcus chama Harper.
O sargento, acostumado a intimidar civis, se vê perdido diante de um homem que conhece as fraquezas da polícia e a manipulação de provas. Marcus o encara fixamente. Sargento Harper, acha que isso pode passar despercebido? Minha equipe e eu vamos revisar cada ação, cada decisão. Não haverá impunidade. Harper tenta sorrir, mas seus gestos denunciam sua ansiedade. Ele sabe que Marcus Morgan não deixará nada passar impune. Os racistas que o incentivaram a agir estão começando a entrar em pânico. Pela primeira vez, eles percebem que a morte de Tiana pode se voltar contra eles pessoal e profissionalmente. Entretanto, a mídia nacional começou a cobrir a intervenção do FBI. Vídeos mostraram Marcus entrevistando testemunhas, analisando provas e ordenando a suspensão imediata de Harper. O efeito foi devastador para o sargento e seus apoiadores. A cidade, e até mesmo o país, acompanhavam cada movimento seu, cada palavra. Do lado de fora, os moradores do bairro sentem a mudança. Sua raiva não é mais apenas um grito no vazio, ela tem o apoio do governo federal. Os protestos continuam, mas desta vez com um senso de legitimidade e esperança. A morte de Tiana Morgan se torna o catalisador para uma luta contra a injustiça e o racismo institucional. A polícia local sabe que Marcus Morgan é uma força implacável. A pressão aumenta a um nível crítico e para Harper, cada segundo que passa reforça a certeza de que sua carreira, e talvez sua liberdade, estão em risco. Nos corredores da delegacia, a notícia da chegada de Marcus Morgan se espalha como fogo em palha seca. Os colegas racistas de Daniel Harper, que ainda se congratulavam pelo ataque a Tiana no dia anterior, agora percebem que subestimaram o impacto do incidente. O pânico se instala. Harper, antes arrogante, recebe mensagens e telefonemas anônimos de seus colegas mais próximos. Vozes trêmulas perguntam o que ele vai fazer, como se defenderá de um agente do FBI. O medo está estampado em todos os rostos. Alguns começam a considerar falsificar provas ou se retirar para sua própria segurança. Mas já é tarde demais. Marcus Morgan e sua equipe são metódicos e conhecem todas as manobras possíveis que a polícia local pode usar. Em casa, Harper tenta manter a calma. Ele assiste aos vídeos de vigilância repetidamente, buscando desesperadamente uma maneira de justificar suas ações. Cada imagem reforça sua culpa. Ele não pode mais negar o óbvio. Até mesmo seus aliados mais próximos começam a duvidar dele, cochichando entre si sobre sua responsabilidade direta na morte de Tiana. Enquanto isso, os racistas que incentivaram o ataque a Tiana estão enfrentando uma enxurrada de críticas e olhares acusadores nas redes sociais. Suas mensagens de ódio de ontem estão sendo usadas como prova contra eles. Alguns estão tentando apagar suas postagens, mas a internet nunca esquece. No bairro, a raiva está se transformando em determinação. Os moradores sabem que Marcus Morgan está de olho e que toda injustiça será punida. O medo está se alastrando não só na vida de Harper, mas em toda a comunidade de policiais racistas e corruptos. A morte de Tiana Morgan, que para eles pareceu um acidente, torna-se o catalisador para uma inevitável vingança legal e moral. Harper percebe que abriu a caixa de Pandora. Todas as suas ações passadas, todos os seus preconceitos, todos os seus abusos agora estão expostos. Pela primeira vez, ele se sente vulnerável e impotente. O pânico domina e ele entende que Marcus Morgan não é apenas o pai de Tiana, ele é a própria justiça encarnada. O Departamento de Polícia de Chicago está em alerta máximo. Marcus Morgan, determinado a chegar ao fundo da questão, está supervisionando pessoalmente a investigação. Ele está examinando cada detalhe, vídeos de vigilância, depoimentos de testemunhas, relatórios internos e os registros de treinamento de Rex, o cão policial. Cada elemento está sendo minuciosamente analisado, deixando pouca margem para manipulação ou mentiras. Harper tenta minimizar seu papel. Ele redige um relatório descrevendo o ataque como um acidente, mas Marcus imediatamente detecta inconsistências e omissões. Agentes federais começam a entrevistar testemunhas independentemente da polícia local, revelando detalhes que Harper esperava manter ocultos. A jornalista Emily Sanders continua acompanhando o caso e publica atualizações regularmente. Seus artigos expõem a lentidão e as tentativas de acobertamento por parte de certos policiais, aumentando a pressão pública e da mídia sobre Harper e seus cúmplices. Enquanto isso, Harper e alguns colegas estão em pânico. Cada novo depoimento confirma o envolvimento direto de Harper na morte de Tiana. Eles percebem que falsificar provas será inútil. Marcus Morgan e o FBI têm os recursos e o poder para desmascarar qualquer tentativa de manipulação. Marcus chama Harper para interrogatório. A sala está silenciosa e tensa. Marcus encara Harper fixamente e diz:
Você cometeu um ato irreparável. Cada mentira que você tentar contar só confirmará sua culpa. A justiça não será burlada. Harper, tremendo, tenta responder, mas sua voz é fraca, seus argumentos desajeitados. Marcos sabe exatamente como romper a fachada do sargento, expondo suas mentiras e contradições uma a uma. Ao mesmo tempo, os moradores locais acompanham de perto a investigação. A comunidade sabe que desta vez, não se trata apenas de uma queixa local. A presença de Marcus Morgan transforma o caso em um confronto direto entre o sistema judiciário e o abuso policial. Cada ação de Marcus envia uma mensagem clara. A morte de Tiana Morgan não será esquecida, e aqueles que cometeram ou acobertaram esse crime serão responsabilizados. A tensão atinge o ápice. Harper sabe que não pode escapar da justiça. Poucos dias após o início da investigação, o Departamento de Polícia e o FBI anunciaram oficialmente que Daniel Harper havia sido acusado de homicídio culposo qualificado. A notícia abalou toda a cidade. Veículos de comunicação nacionais divulgaram a história incessantemente. Uma jovem negra morta por um cão policial, e o policial responsável estava sendo processado por seus atos. Os moradores de Chicago reagiram com uma mistura de alívio e orgulho. Os protestos pacíficos continuaram, mas desta vez o sentimento era diferente. Eles viam que a justiça poderia prevalecer. Faixas com o rosto de Tiana apareceram por toda a vizinhança, e grupos ativistas contra a brutalidade policial organizaram vigílias e marchas em apoio à família Morgan. Enquanto isso, Harper se vê completamente isolado. Seus colegas racistas que pensavam poder ajudá-lo começam a se distanciar dele. Alguns testemunham contra ele na tentativa de salvar suas próprias carreiras, mas a traição só piora a situação. Harper percebe pela primeira vez que sua carreira e reputação estão irremediavelmente arruinadas. No tribunal, Marcus Morgan comparece à audiência preliminar. Seu rosto permanece impassível, mas cada palavra proferida pelo promotor federal ressoa como um lembrete da gravidade das ações de Harper. O juiz, ciente da atenção da mídia em torno do caso, impõe medidas rigorosas e ordena a prisão preventiva de Harper até o julgamento. Do lado de fora, moradores locais e jornalistas observavam a cena se desenrolar. As reações foram unânimes. A morte de Tiana não havia sido em vão. O poder da lei federal e a determinação de um pai em obter justiça haviam mudado o rumo dos acontecimentos. Para Harper, cada passo no tribunal é um lembrete contundente de sua responsabilidade. A ilusão de controle e impunidade desmoronou. O medo e a vergonha o dominam, enquanto Marcus Morgan, impassível, continua a supervisionar o processo judicial. A tragédia de Tiana tornou-se assim um símbolo nacional, um exemplo de como a justiça pode prevalecer quando a coragem, a verdade e a determinação se unem contra o ódio e a injustiça. Com a aproximação do julgamento de Daniel Harper, Marcus Morgan decide não se limitar a indiciar apenas o responsável direto. Sua investigação minuciosa revela rapidamente que outros oficiais da brigada foram cúmplices, seja por passividade ou por incentivarem comportamentos racistas e abusivos. Emily Sanders, ainda no local, publicou artigos detalhando como alguns policiais acobertaram Harper no passado, tolerando incidentes menores e fomentando um clima de racismo institucional. A mídia nacional amplificou essas revelações, transformando o caso em um grande escândalo. Marcus convoca os policiais envolvidos um a um. Alguns, tomados pelo pânico, tentam negar suas ações ou minimizar seu envolvimento. Mas Marcus, metódico e inflexível, possui provas irrefutáveis, relatórios internos, vídeos de vigilância e múltiplos depoimentos de testemunhas. O FBI emitiu então um comunicado oficial. Vários agentes foram suspensos e investigações internas foram iniciadas. Para os racistas que apoiaram Harper, foi um choque monumental. O medo tomou conta daqueles que pensavam que poderiam agir impunemente. Isolado e humilhado, Harper vê seus aliados caírem um após o outro. Marcus Morgan garante que todas as peças do quebra-cabeça sejam reveladas, transformando uma tragédia pessoal em uma denúncia sistêmica do racismo e da corrupção dentro da polícia. No bairro, os moradores acompanham as consequências da investigação com uma mistura de satisfação e vigilância. A memória de Tiana está se tornando um símbolo de coragem e justiça, e aqueles que tentaram se aproveitar de sua morte finalmente entendem que a verdade sempre vem à tona. Cada ação de Marcus envia uma mensagem clara: a corrupção e o racismo não ficarão impunes, e a justiça pode atingir até mesmo aqueles que se achavam acima da lei. Poucas semanas após Daniel Harper ser indiciado e seus cúmplices suspensos, a família Morgan e a comunidade de Chicago decidiram transformar seu luto em ação. Uma fundação foi criada em memória de Tiana Morgan,
dedicada ao combate à brutalidade policial e ao racismo institucional, e ao apoio às vítimas e suas famílias. Marcus Morgan tornou-se o rosto dessa iniciativa, usando sua influência e experiência no FBI para conscientizar o público e pressionar as instituições. Ele participou de conferências, entrevistas e campanhas de prevenção, lembrando a todos que a morte de sua filha não deve ser esquecida e que a justiça deve ir além de um simples julgamento. No bairro, são organizadas oficinas, vigílias e eventos comemorativos. Moradores, jovens e idosos, se reúnem para compartilhar histórias e fortalecer os laços comunitários. Tiana se torna um símbolo vivo de coragem e resiliência, inspirando aqueles que a conheceram e aqueles que nunca tiveram a oportunidade de encontrá-la. Harper, ainda enfrentando o julgamento, observa essa mobilização de longe. Cada ação da fundação e cada homenagem a Tiana o fazem lembrar de seu ato irreparável. Os racistas que se alegraram com a morte dela também veem sua ilusão de vitória ruir. A jovem que eles pensavam estar esquecida se torna um símbolo de justiça e mudança social. Emily Sanders continua acompanhando o caso e publica artigos sobre a Fundação Marcus e suas atividades. Suas publicações reforçam o impacto nacional da história e mantêm a pressão sobre as autoridades para que busquem as reformas necessárias. A memória de Tiana não é mais apenas a de uma vítima. Ela se tornou uma voz coletiva, um apelo à vigilância, à justiça e à solidariedade. Cada vela acesa, cada flor depositada e cada palavra dita em seu nome lembra ao mundo que mesmo na tragédia, a força e a dignidade podem emergir. O julgamento de Danielle Harper chegou ao seu clímax. As provas reunidas por Marcus Morgan e pelo FBI foram esmagadoras. Vídeos, depoimentos de testemunhas e relatórios internos não deixaram dúvidas sobre a culpa do sargento. Harper foi considerado culpado de homicídio culposo qualificado e a sentença proferida foi exemplar. Seus cúmplices, antes arrogantes, também estão sofrendo as consequências de seus atos: suspensões prolongadas, demissões e sanções legais. A justiça, por muito tempo vista como lenta e imperfeita, finalmente age com força e imparcialidade. Os racistas que comemoraram a morte de Tiana veem seu mundo desmoronar. Descobrem que o ódio e a injustiça que fomentaram podem se voltar contra eles impiedosamente. Alguns perdem seus empregos, outros veem suas reputações arruinadas para sempre. O medo e a vergonha substituem o orgulho que pensavam possuir. No bairro e em todo o país, os moradores estão testemunhando uma vitória simbólica e moral. A memória de Tiana Morgan está sendo honrada, e a fundação criada em seu nome continua a crescer, carregando uma mensagem clara: a justiça pode prevalecer, mesmo diante do ódio e da injustiça. Marcus Morgan, ainda profundamente abalado pela perda da filha, permanece determinado. Ele sabe que a luta contra o racismo e a brutalidade policial está longe de terminar, mas esta vitória demonstra que a verdade e a coragem podem prevalecer. Os moradores depositam flores, acendem velas e se reúnem em silêncio no parque onde Tiana foi atacada. As vozes da comunidade se elevam em uma homenagem coletiva. Tiana Morgan não foi apenas uma vítima. Ela se tornou um símbolo da justiça restaurada e uma lição amarga, porém necessária, para aqueles que pensaram que poderiam escapar das consequências de seus atos. Chicago mudou naquele dia. A tragédia de Tiana Morgan tornou-se um alerta universal. O ódio tem seus limites. A justiça é inevitável e a coragem de defender a verdade pode triunfar sobre qualquer adversidade.